Então, pessoal, boa noite. Obrigado por estarem participando. Aqui é o nosso segundo webinar aqui da Clínica Oxilife, Clínica de Oxigenoterapia Hiperbárica e Tratamento de Feridas aqui de Aracaju. Nós temos a honra de convidar aqui para participar com a gente o Dr. José da Mota Neto, que é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, preceptor da Residência Médica de Ortopedia do HU da Juiz de Fora, cirurgião de ombro e de cotovelo pela Santa Casa de São Paulo, com 14 anos de experiência, membro da Comissão de Infecção Musculoesquelética da SBOT, e também participando aqui do grupo Cicatrimed e O2 Hiperbárica. Ele veio aqui para falar com a gente sobre a aplicação da oxigenoterapia hiperbárica no tratamento da osteomielite. Com vocês, doutor José da Mota Neto. Obrigado, Marco, pelo convite. É um prazer muito grande, conforme eu falei contigo, né, que falar de dois temas que para mim são bem familiares, né, que é a osteomielite e a oxigenoterapia hiperbárica. Então, eu fico honrado aí pelo seu convite. Espero que o pessoal aproveite bastante a aula aí, que tire algumas dúvidas, que tenham questionamento. Eu gostaria de dizer que eu vou dividir a aula basicamente em 3 momentos, né? Que a gente considera hoje como se fosse o tripé do tratamento da infecção osteoarticular, que seria, eu vou falar um pouquinho sobre a parte ortopédica, sobre a parte de antimicrobianos e sobre a parte de oxigenoterapia hiperbárica, tá ok? Eu ia te pedir uma gentileza, cara, se você pode me liberar para eu gravar a aula também. Se você conseguir liberar aí para mim, eu agradeço. Já está como liberado aqui, na verdade. Está como liberado aí? Ué, para mim aqui... Vou só aqui selecionar aqui o negocinho de escolher e vamos colocar aqui então para gravar. Vamos ver se está gravando. Bom, vamos lá, então. Então, o Marco já me apresentou, gostaria novamente de agradecer o convite, né? E o objetivo da aula de hoje é a gente abordar os aspectos do tratamento da osteomielite crônica e a terapia adjuvante com a oxigenoterapia hiperbárica. Então, eu gostaria de fazer uma lembrança rápida de que o uso da oxigenoterapia hiperbárica ele já é descrito geralmente há bastante tempo, até em livros, como os livros textos da medicina, como o Cécio, o Harrison, ele já vem abordando a temática da oxigenoterapia hiperbárica e a fisiologia do mergulho. Então, não é uma novidade nada do que a gente vai falar aqui. Gostaria de declarar meu conflito de interesse como presidente da Sociedade Brasileira e como membro e sócio dessas duas empresas, a Cicatrimed e a O2 Hiperbárica. E eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre a osteomielite propriamente dita, né? Então, desde 1844, o Nelaton ele já relata que a osteomielite seria um processo inflamatório de origem infecciosa no osso. Então, esses dois termos é bom a gente guardar na lembrança, para frente a gente vai entender por quê. A osteomielite aguda ela pode ser dividida em hematogênica ou pós-traumática, que geralmente é o maior número de osteomielites que nós tratamos, tanto como ortopedista, quanto hiperbarista, quanto infectologista. A osteomielite crônica ela é um problema de saúde pública porque ela tem uma alta morbidade, então são pacientes que ficam dependendo do sistema privado ou público durante muito tempo e ela tem uma baixa mortalidade. Então, dessa maneira, ela acaba sendo um problema de saúde pública porque ela tem alto impacto financeiro no tratamento dessa situação. 5 a 50% das fraturas abertas podem evoluir, os trabalhos variam bastante em relação à incidência, então eles podem evoluir com a osteomielite, e menos de 1% das fraturas fechadas acabam evoluindo com esse desfecho de infecção crônica relacionado a algum trauma ou de maneira hematogênica, né? Quando o hospedeiro ele é imunocomprometido ou quando após novo trauma no local que é acometido de osteomielite, a gente não tem manifestações e sinais dessa infecção, como a gente vai citar um pouquinho para frente, a gente pode considerar, entre aspas, como uma cura, né? A gente diz mais, é uma não recidiva em tanto tempo,
mas a gente pode, entre aspas, chamar de cura. As formas e os mecanismos de contaminação, basicamente, eles são dois. Ou ela é de maneira hematogênica e, dessa maneira, quando evolui para a osteomielite crônica, ela exterioriza o conteúdo dessa infecção para o exterior, ou ela pode ser o contrário, como nos mecanismos pós-traumáticos, onde é que você tem uma contaminação do exterior e acaba essa infecção acometendo internamente o osso. Essa frase ela é uma coisa bastante importante de a gente ter em mente, e ela está publicada nos anais do segundo consenso internacional de infecção musculoesquelética, né? Que é em relação à contaminação, à colonização e à infecção propriamente dita. Tá? Então, como a gente pode observar aqui em uma foto desse consenso que foi realizado, a gente só pode considerar a presença de bactéria no osso como uma infecção quando ela tem manifestação clínica do estado da doença. Então, simplesmente, às vezes, uma exposição óssea onde você não tem violação do periósteo e onde que você, às vezes, faz uma coleta de suave ou alguma coisa do tipo, e você tem crescimento bacteriano, isso não pode ser afirmado que isso é uma infecção. Isso pode ser, às vezes, apenas uma colonização e não tem necessidade tanto de abordagem cirúrgica, quanto de abordagem hiperbárica, quanto de abordagem antimicrobiana. Então, é importante ter esse conceito. Agora, basicamente, sobre osteomielite crônica, o que a gente vai ter que saber? Ela é uma infecção progressiva óssea, né? Então ela tem algumas etapas que ela vai seguindo, e ela tem um padrão inflamatório destrutivo que leva a uma necrose e uma neoformação óssea. Então a neoformação óssea é um marcador histológico importante de presença de osteomielite crônica, e ela tem a presença de células de inflamação crônica, como monócitos e linfócitos, e isso configura a característica histológica de cronicidade. Tá? A presença de comorbidades, desnutrição e imunodeficiência, segundo o Dabov em 2013, elas são marcantes e associadas, né? Tem uma associação muito forte com a osteomielite crônica nessa situação. A etiologia dela, geralmente, ela é bacteriana e piogênica, mas pode também ser acometida por micobactérias ou por fungos. A presença de micro-organismo, ela não é definição de infecção óssea, conforme eu já disse, e isso está realmente sendo levado muito a sério, principalmente pelos especialistas em infecção musculoesquelética, né? Porque muitas vezes a gente tem um fator de confusão por vários tipos de especialistas que não são talvez afeitos com a infecção musculoesquelética, às vezes até ortopedista, em dizer que se colher uma cultura e aquela cultura é positiva, o paciente tem osteomielite, e nem sempre isso é verdade. A incidência de osteomielite pós-fratura exposta, ela varia aí de 5% a 50%, conforme eu falei, e o impacto financeiro ele é altíssimo, né? Nesse estudo do Hogan, do Reino Unido, então, se gasta em torno aí de 500 mil euros para tratar cada caso. E sendo que desses casos, 25% dos casos apenas são prevenidos, ou seja, não tem uma boa abordagem inicial de uma fratura exposta. Então, acho que a função do ortopedista nesse cenário é ter os conhecimentos mais adequados e mais modernos da abordagem de uma fratura exposta, para que a gente não evolua com uma complicação que tem alta morbidade e baixa mortalidade. Ainda dentro desse cenário, o próprio consenso internacional, ele afirma que a classificação temporal de osteomielite entre aguda e crônica, ela é uma classificação empírica. Eu propriamente já procurei na literatura quando que iniciou a divisão da osteomielite entre aguda e crônica e nunca achei nenhum estudo que realmente comprovou que o tempo seja o fator determinante de cronicidade ou não. Então, qual o intervalo de tempo que dividiria a infecção osteoarticular de aguda e crônica? 4 semanas, 90 dias, né? Então, não há um intervalo de tempo. Esse consenso ele deixou para a gente de que, apesar da evidência ser limitada, não há um intervalo de tempo
onde que a gente possa levar ferrenhamente a descrição entre aguda e crônica, ela está mais relacionada com vários outros fatores, como estabelecimento de biofilme, como abordagem em relação à parte de sintomatologia e da história do paciente, do que propriamente dita a parte temporal. Em relação aos patógenos, a gente tem, isso aí já é sabido, que apesar da maioria das infecções osteoarticulares, principalmente em diabéticos, ela é polimicrobiana, principalmente na infecção pós-traumática em paciente não imunocomprometido, o germe mais comum em 90% dos casos é o Staphylococcus aureus, e isso daí de maneira não resistente, não seria um MARSA, depois seguido com Pseudomonas e bacilo gram-negativo. O MARSA, geralmente, ele acomete 1/3 das infecções estafilocócicas, né? E a gente nunca pode esquecer também da presença do Propionibacterium acne ou do Corynebacterium acne, que ele está muito associado à infecção periprotética. E ele é um germe de baixa virulência e a gente precisa ter alto grau de suspeição para poder fazer o diagnóstico desse germe, porque é um germe que ele dá pouca sintomatologia, pouca alteração de biomarcador, e aí a gente acaba tendo que ter um alto índice de suspeição. E até a definição e identificação de maneira microbiológica desse germe, ela é muito dificultada. Em relação ao biofilme, o que a gente precisa saber? Minimamente de que o biofilme ele é responsável pela recidiva das osteomielites crônicas, da resistência antimicrobiana, e ele está intimamente relacionado com a presença de implantes contaminados, né? É nesse implante, nesse material inerte, que geralmente os germes se organizam dentro dessa característica fixa, né? Adere aos implantes e à superfície de tecidos necrotizados, e esse biofilme de polissacarídeos é o que vai conferir a resistência ao antimicrobiano e a taxa de recidiva elevada. Quando a gente tem bactérias em forma planctônica ou livre, geralmente elas são destruídas pela hiperbárica, pelo antimicrobiano, então essas bactérias são mais facilmente controláveis. Em relação à clínica da osteomielite, sinais de infecção óssea crônica estão relacionados com infecção de longa duração, então geralmente semanas, meses, isso daí é um marcador temporal que não é tão importante, mas a gente vê e associa isso com a história do paciente. A presença de osso necrótico e tecidos moles necróticos ao redor daquela área comprometida, isso daí é um sinal clínico importante, principalmente durante a cirurgia. A inflamação local persistente com presença de fístulas cutâneas, isso daí também no próprio consenso internacional, eles colocam como um sinal clínico importantíssimo de osteomielite crônica. A falha de várias tentativas terapêuticas com antimicrobianos, com vários tipos de tratamento, também configuram uma osteomielite crônica. A recidiva dos sintomas no mesmo sítio ósseo, conforme eu falei, também configura uma osteomielite crônica e não mais aguda. E a evidência histológica de necrose junto ao osso, células inflamatórias de celularidade crônica e a formação de osso, conforme eu falei, histologicamente é um marcador de osteomielite crônica. Em relação à classificação, a gente tem algumas classificações que nós utilizamos. Para nós, as mais utilizadas, apesar delas serem falhas, mas elas dão alguma noção de prognóstico e diretriz em relação ao tratamento, são a classificação de Waldvogel, né, Lee Waldvogel, onde é que ele usa para fazer a classificação, duração dos sintomas. Então, aí, conforme eu disse, ele é arbitrado entre agudo e crônico, não existe um trabalho que diz que a partir de tal data realmente é uma osteomielite crônica. O mecanismo de infecção também leva em consideração nessa classificação e a presença de insuficiência vascular. E ela divide nesses 4 tipos a classificação: hematogênica, a crônica, com contiguidade com insuficiência vascular, e separa a parte de infecção vertebral. A outra classificação que é muito conhecida dos ortopedistas é a classificação de Cierne-Mader, né? Ela é uma classificação que ela é baseada em características do hospedeiro e na localização dessa osteomielite. Geralmente ela é alfanumérica, né? Então
ela é uma classificação que é baseada em um número que está relacionado com a localização, o tipo relacionado à localização da osteomielite, ele está relacionado com o número, e geralmente em relação ao hospedeiro, né, é a letrinha, a gente tem comprometimento local ou sistêmico. E dentro desses vários comprometimentos locais e sistêmicos, a hiperbárica ela acaba ajudando exatamente nesses tipos de comprometimento, seja sistêmico como diabetes mellitus, por exemplo, uma hipóxia crônica, seja localmente como comprometimento de vasos pelo próprio trauma, extensa perda de tecidos e assim por diante. Em relação agora ao diagnóstico, é importante a gente ter uma noção de que o diagnóstico da osteomielite, bem como o próprio conceito da osteomielite, ele ainda tem vários tipos de definição e vários tipos de conceito em relação a isso. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, mas o próprio Comitê de Infecção Musculoesquelética da SBOT, bem como a Associação Internacional de Tratamento de Infecções Musculoesqueléticas, ela ainda não tem um consenso bem definido e geralmente os estudos eles pecam às vezes em relação ao nível de evidência para afirmar que aquela metodologia ela é importante ou que ela traga uma resposta definitiva para diagnóstico de osteomielite, né? Então, dentro disso daí, eu vou dividir no uso de biomarcadores, tá? No tratamento no diagnóstico microbiológico, histológico e molecular, e depois a parte de imagem. Talvez para algumas pessoas que não estejam afeitas com isso, pode ser engraçado, mas o diagnóstico da osteomielite ele é extremamente difícil e complexo. Às vezes a gente acaba tratando sem ter uma definição diagnóstica propriamente dita, né? E aí, nesse cenário, quando a gente cria clusters, que é a associação de vários testes com sensibilidade, especificidade e acurácia, às vezes não tão altos, quando a gente faz as associações, a gente acaba aumentando o índice de suspeição diagnóstica. Então, a gente trabalha muito assim. Em relação a biomarcador, por mais inespecíficos que sejam PCR e VHS, e por mais engraçado que possam parecer, a associação desses biomarcadores séricos com alguns biomarcadores de líquido sinovial, né, eles acabam tendo uma sensibilidade e uma especificidades aumentadas quando associados, né, e isso é muito importante para a gente. Então, quando a gente tem níveis normais de PCR e VHS, a gente praticamente pode descartar a presença de uma osteomielite em atividade. E geralmente os critérios que a gente utiliza para positividade são do PCR acima de 5,2 miligramas por decilitro em média e do VHS acima de 3 milímetros por hora, quando considerado a primeira hora. Em relação ao líquido sinovial, aos biomarcadores de líquido sinovial, a presença de leucócito em mais do que 65%, ele, quando coletado esse líquido sinovial dentro de um frasco de hemocultura, ele é considerado um biomarcador importante também, com uma relativa sensibilidade e especificidade. A alfa-defensina, em relação à estearase leucocitária do líquido sinovial, ela é um biomarcador que, quando comparado nesse trabalho realizado comparativo entre a alfa-defensina e a estearase, um trabalho de nível 2 de evidência, onde é que ele comparou essas duas metodologias diagnósticas, a sensibilidade da alfa-defensina foi de 100%, ela conseguiu mostrar quem que tinha positividade dentro da amostra em 100%, em comparado com a estearase leucocitária de 78%. Então, no Brasil, o problema maior que a gente tem em relação à alfa-defensina é que ela só está disponível pela Biomed, por esse tipo de meio diagnóstico que ainda é qualitativo. Então, ela só dá positividade ou negatividade, ela não dá a quantidade. E isso acaba sendo importante para nós. Esse trabalho ele acaba mostrando para a gente, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, que a diferença entre o grupo asséptico e o grupo
que apresentava infecção em relação à alfa-defensina, ele é muito grande a diferença. Então, é um trabalho importantíssimo em relação ao uso em prótese de joelho infectada. Outro marcador importante para a gente, que ele é relacionado, é uma citocina relacionada à produção de macrófagos e de monócitos, é a interleucina 6, e quando ela tem acima de 10 picogramas por decilitro, ela associada com outros marcadores como o PCR e o VHS, conforme eu disse, em formato de cluster, ela melhora a acurácia diagnóstica. E uma outra coisa que também, às vezes, a gente pode utilizar, que é a procalcitonina, que ela é derivada, é um polipeptídeo derivado de vários aminoácidos parafoliculares da tireoide, para várias infecções do corpo, elas são positivas, né? Normalmente a gente não produz esse tipo de proteína, mas quando a gente está na vigência de uma infecção, de uma sepsia, etc., ela é um excelente biomarcador para mostrar, mas infelizmente no caso da osteomielite, ela não se presta para diagnóstico conforme o próprio relato do consenso, do segundo consenso internacional. Em relação ao diagnóstico de microbiologia, histologia e molecular, é importante a gente ter em mente que a gente deve colher sempre de 3 a 5 amostras de culturas ósseas, né? Preferencialmente da maneira mais asséptica possível, para isso ter uma validade. Segundo o Parvis, a gente deve manter isso guardado por 21 dias, então não devemos entrar na vala comum, no efeito manada, de que a maioria das culturas no nosso hospital, as pessoas deixam apenas 5 dias e se não cresce nada, ela considera que a cultura é negativa. Isso aumenta sobremaneira a taxa de osteomielite com cultura negativa, então a gente deve evitar isso daí. E a gente sempre deve colher, se for uma infecção próxima a uma articulação, o líquido sinovial em frasco de hemocultura e pedir cultura para aeróbios e para anaeróbios. Em relação ao uso prévio de antibiótico, o que o consenso fala também é que ele prejudica sim e pode negativar as culturas, é uma outra causa importante de cultura negativa, de infecção com cultura negativa, o que atrapalha absurdamente o tratamento da doença, porque a gente não consegue isolar o micro-organismo e não consegue direcionar o tratamento antimicrobiano, por exemplo. A outra coisa que é importante a gente falar é que o GRAM ele é um teste não confiável para diagnosticar a infecção osteoarticular. Ele tem uma baixa sensibilidade e uma alta taxa de falsos negativos. Então, só a metodologia do GRAM ou uma bacterioscopia não se presta para o diagnóstico de infecção. Então, a gente precisa pedir mesmo a cultura com antibiograma disso daí. A biópsia óssea, dentro da parte histológica, ela é bem marcada pela presença de necrose, neoformação óssea e celularidade crônica, né? É aquilo que a gente já falou, segundo o Lipski, desde 2006, isso daí já é considerado como um dos marcadores de osteomielite crônica. Então, aqui no nosso serviço, a gente faz de rotina sempre, a gente às vezes não tem todos os biomarcadores, mas a gente consegue associar biomarcador com histologia, com microbiologia, e dentro desse cenário a gente acaba aumentando o índice de suspeição diagnóstica, né? A sonicação é uma outra forma de a gente colher, às vezes, material relacionado ao implante, né? Uma boa forma de determinar biofilme. E quando esse líquido dessa sonicação do implante ele apresenta mais do que 5 unidades formadoras de colônia dentro desse líquido, isso daí é um excelente marcador de que a gente tem uma infecção osteoarticular. O grande problema dela é que a tecnologia para fazer a sonicação ela é um pouco dificultada e às vezes a gente não tem ela disponível, como eu não tenho, por exemplo, em Juiz de Fora. O RCP, né, que é a reação de cadeia de polimerase multiplex, né, ela é a principal indicação dela é para micro-organismos de baixa virulência, né? Por exemplo, como o Propionibacterium acne, é um mecanismo, ou Staphylococcus coagulase negativos, são micro-organismos de baixa virulência, e ela tem 2 metodologias, né, que atuam no DNA, ou a metodologia que são reações de polissacarídeos que, segundo Holmes,
tem uma taxa de diagnóstico em até 24 horas após a coleta desse PCR. Sequenciamento de nova geração, isso daí é uma promessa dentro da parte de diagnóstico de osteomielite, e ela tem em torno, hoje em dia, de 80% aí de sensibilidade quando a gente tem infecções com culturas negativas. Então, a gente pensa que isso, para o futuro, dentro da parte molecular, de biologia molecular, vai ser, talvez, uma das soluções, principalmente para as infecções com cultura negativa, né? E conforme eu falei, a gente tem que colher no mínimo 4 amostras, né? E que tem que a gente colocar, às vezes, em meios enriquecidos para aumentar a Cheio de sensibilidade dessa mamar. cultura. Tá cheio de mamar. Ô, Rê, seu microfone tá ligado, Rê. Ih, desculpe. A Rê tá dando de mamar e assistindo a aula. Ô, Marco, deixa a galera aí com o telefone desligado, que aí eu acho que não acontece isso, se você colocar todo mundo com o telefone desligado. Bom, então vamos dar sequência aqui. Bom, em relação ainda ao diagnóstico, a parte de imagem, eu acho que o ortopedista tem mais, vamos dizer assim, ele consegue mais olhar essa parte, né? Então, as radiografias são exames iniciais e de segmento fantástico, né? A gente continua utilizando bastante. A tomografia ela é importante para avaliar sequestros ósseos e também para fazer segmento da osteomielite. Sobre cintilografia óssea, cintilografia com leucócitos marcados, né, seja com TECNES 99 ou 111, ela é principalmente utilizada para avaliação de complicações, exceto na coluna, que segundo esse autor a gente já observa que ela não tem uma boa acurácia para avaliação das infecções na coluna. A gente ainda tem a PET-CT, né, que ela é utilizada também em relação à parte diagnóstica, e a ressonância com supressão de implante, né, que é a técnica de Mars, para poder a gente avaliar melhor. Quando a gente solicita a ressonância, a gente deve pedir com supressão de implante para poder a gente conseguir aumentar a sensibilidade e especificidade desse exame. Então, ela tem apenas uma alta sensibilidade, mesmo usando essa técnica, e ela não se presta como um exame de acompanhamento e segmento de cura da osteomielite. Ela pode até ajudar no diagnóstico, mas, segundo o próprio consenso, ela não é um exame adequado para a gente fazer quando o paciente possui implante. Então, acaba que, da parte de imagem, o mais adequado para a gente seria a radiografia, tomografia, em algumas situações específicas, a cintilografia. Esse gráfico, essa tabela, ela é uma tabela do segundo consenso, onde é que a gente pode avaliar sensibilidades agrupadas, com intervalo de confiança adequado, né? E a especificidade também. Então, a sensibilidade ela é a capacidade de determinar o doente dentro de uma amostra com teste positivo, e a especificidade, o determinar o sadio dentro de uma amostra onde que os exames foram dados negativos, né? Então, dentro disso daí, a gente começa a observar aqui, a gente pode observar que a ressonância ela tem uma taxa de 84 de sensibilidade, mas tem uma especificidade baixa, né? E assim sucessivamente. Então, se você pegar, por exemplo, a cintilografia com leucócitos marcados, ela tem uma baixa sensibilidade, e assim vai. Então, como a gente pode ver, e que eu disse no início, a gente não tem um exame que seja unicamente o mais adequado para poder fazer o diagnóstico de osteomielite. Em relação agora ao tratamento propriamente dito, a gente vai discorrer um pouquinho sobre os 3 pilares do tratamento, né? Ela é uma infecção de difícil tratamento, ela não trata, ela não tratada leva danos ósseos irreversíveis, e às vezes em algumas situações, principalmente de membro inferior, se podendo levar a uma amputação, que aumenta a morbidade ainda mais dessa osteomielite. E os objetivos do tratamento sempre são tratamento precoce e curativo, uma restauração da anatomia local, o restabelecimento funcional desse membro, evitar a recidiva, que seria aumentar a taxa de cura, reduzir o tempo de internação e os custos, e reduzir o uso maior de medicamentos, principalmente quando o paciente a ser cuidado é um paciente idoso e com várias comorbidades, né? Então, diante disso, a gente tem
um tripé de tratamento, que seria o tratamento cirúrgico, o uso de antimicrobianos e o uso da oxigenoterapia hiperbárica, né? Essas taxas são as taxas isoladas, enquanto tratamento isolado, eles dão taxa de cura, e quando a gente faz uma associação, da mesma maneira que os testes diagnósticos, a gente pode montar clusters para poder aumentar a acurácia diagnóstica, também no tratamento, quando a gente faz uma associação das metodologias, a gente consegue aumentar a taxa de não recidivo, ou a taxa de cura da osteomielite crônica. Esse é um algoritmo que foi preconizado tanto pela SBOT quanto pela SBMH em consenso e em um dos eventos da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. E esse daqui é o algoritmo de tratamento de uma osteomielite. Então, você faz um desbridamento radical, uma ressecção bastante importante de tecidos necróticos, sejam ósseos ou tecidos moles, né? O fato de ficar fazendo lavagem, pulsátil, etc., isso daí, na verdade, está até em desuso, acaba lesando o tecido mole viável. Então, a gente, na verdade, não é o fundamental, o desbridamento propriamente dito é que é o mais importante. Sempre colher cultura, conforme o consenso, no mínimo 4 amostras, e anatomopatológico, se possível, líquido sinovial, para fazer estudo do líquido sinovial de biomarcador. E a tomada da decisão em relação à retirada ou manutenção dos implantes, ela é baseada da seguinte maneira: em fratura consolidada, sempre remover o implante. Se tiver acesso à sonicação, fazer sonicação do implante para aumentar a eficácia diagnóstica, né? Quando temos uma falha óssea grande, a gente pode fazer o desbridamento, por desbridamento ósseo excessivo, a gente pode fazer a aplicação de um fixador externo para poder estabilizar essa fratura. E quando a fratura não consolidada, a gente tem duas situações: quando o implante é solto, retirada do implante e fixação externa, e quando o implante é estável, a gente tem que avaliar duas situações. Se o implante ele é periarticular ou um implante com fixação intraarticular, a gente deve manter o implante, principalmente porque o problema que você vai gerar tratando essa osteomielite, o problema mecânico que você vai gerar depois acaba sendo maior do que o próprio tratamento ou a própria manutenção dessa osteomielite. E quando a fratura ela é diafisária, aí nessa situação sempre a gente tem que pensar de maneira diferente. Se a infecção ela é precoce, aí essas 6 semanas, esse estudo do Mosopoulos fala isso, mas a gente já viu que o critério temporal ele é arbitrado e que não é de suma importância. Então, se a infecção ela é mais recente, mais precoce, a gente pode tentar manter o implante, e a gente deve considerar que a formação do biofilme ela ocorre em torno aí de 2, 3 semanas. Então, na verdade, eu considero que quando o implante está até 3 semanas, eu tento preservar. Se ele passou de 3 semanas, eu já parto por uma infecção de característica tardia, e daí por diante a retirada e a fixação com fixador. Em relação ao tipo de implante e os fatores que favorecem a mudança ou a retirada desse implante, haste sempre a gente deve, no mínimo, trocar a haste por outra, porque a gente não consegue fazer controle da infecção adequadamente com o uso de dispositivos intramedulares. A osteossíntese instável ou de má redução da fratura é uma oportunidade para a gente trocá-la. Então, aí, nesse sentido, é melhor a gente fazer uma fixação externa para controle de danos e para tratamento da osteomielite, e num segundo tempo a gente fazer a abordagem definitiva. O comprometimento do envelope de partes moles, quando ele está afetado e que não permite um fechamento primário, é uma oportunidade também para a gente fazer a retirada desses implantes na tentativa de fazer o fechamento primário ou até de melhor controle dessa ferida. Quando tem hospedeiro comprometido, alcoolista, diabético, insuficiência vascular, tabagista, imunossuprimido e etc., a gente também deve sempre fazer a retirada, porque a probabilidade de ter biofilme nesse implante ela é gigantesca. E quando a gente tem alguma dificuldade no tratamento do patógeno, seja por cultura negativa ou até por uma alta taxa de resistência antimicrobiana, então nessa situação também a gente deve retirar o implante. Aqui é uma técnica que a gente pode usar para o tratamento da osteomielite crônica, técnica de Masquelet, é uma técnica que muitos ortopedistas utilizam
para o tratamento da osteomielite com falhas ósseas, né? Dr. Jurandir, que eu acho que está presente na live aí, é um colega cirurgião de trauma daqui de Juiz de Fora e de Quadril, que utiliza bastante, tem experiência larga com a técnica de Masquelê, né? Então a gente faz o desbridamento, a ressecção das partes, abre cuidadosamente esse periósteo, né, em plano único, faz uma fixação externa e dentro desse cenário a gente preenche com cimento ósseo essa falha. E hoje em dia pode ser usado também o biovidro para quem tem acesso, que ele faz bem esse fator de preenchimento e, além disso, ele consegue também estimular tanto a migração de células para a formação de osso, quanto o combate à infecção através dos mecanismos deles de eletrólitos, que a gente vai falar um pouquinho para frente. E aí, depois de 6 semanas, a gente abre essa membrana que é formada em cima dessa região de maneira delicada, né? Faz a ressecção desse cimento ou desse biovidro, se for o caso, e aí a gente faz a retirada de enxerto ósseo picado. Você pode estimular com PRP ou célula mesenquimal quem tem acesso, né? No Brasil, infelizmente, a gente não pode usar, e a gente faz a substituição da fixação externa pela fixação interna, e dessa maneira a gente consegue fazer o tratamento ortopédico dessa osteomielite. Uma outra opção seria as ressecções com alongamento ósseo sequencial em tempo único ou em 2 tempos, com fixador circular tipo Ilizarov ou com fixador em plano único, né? Conforme os fixadores da Orthofix. E a gente ainda tem, em relação à parte ortopédica, a possibilidade do Bioactive Glass ou do biovidro, né? Que ele é um biosubstituto que ajuda tanto no tratamento da infecção, quanto ele tem propriedades angiogênicas e de osteocondução, osteoindução e osteoestimulante para a formação de osso, né? Como que ele funciona? Ele faz a liberação de íons base e sódio, isso aumenta o pH do ambiente e isso acaba sendo bactericida e em associação com os tratamentos que a gente faz em conjunto, como o desbridamento, a hiperbárica e o próprio antimicrobiano, a gente consegue aumentar a taxa de não recidiva da osteomielite. Basicamente, é um vidro mesmo, né? Então, quando ele solta essa sílica na superfície ali do osso, ele libera íons de cálcio e de fósforo que voltam para a superfície e, dessa maneira, faz um mecanismo de reentrada que estimula a formação de osteogênese, né, através do aumento dos osteoblastos e, ao mesmo tempo, a destruição da parede celular das bactérias. Agora, sobre o segundo pilar, né, a gente já falou do pilar ortopédico, a gente agora tem que falar um pouquinho sobre o pilar de antimicrobianos. Dentro desse sentido, vale a pena lembrar que o tratamento da osteomielite é um tratamento interdisciplinar, onde que nós constamos de um cirurgião, que seria o ortopedista, de um infectologista, que seria o clínico, que manipularia e que ajudaria no controle e no acompanhamento desses antimicrobianos, e o médico hiperbarista, que através do uso da oxigenoterapia hiperbárica, ele consegue ajudar e aumentar a taxa de cura da osteomielite, né? Então, a equipe interdisciplinar, nesse sentido, ela é fundamental e seria uma ousadia nossa, como hiperbarista, como infectologista ou como ortopedista, tentar fazer o tratamento de maneira isolada de uma osteomielite. Em relação aos antimicrobianos, a gente precisa lembrar lá da farmacologia, da base da medicina, sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Então, a farmacocinética está relacionada com a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção desse antimicrobiano, e isso afeta diretamente na concentração local, no local da infecção ou biodisponibilidade antimicrobiana, né? E também afeta diretamente a concentração inibitória mínima do patógeno, né? A esse mecanismo de biodisponibilidade e concentração inibitória mínima, a gente chama de farmacodinâmica, e ela está relacionada com a eliminação desse fármaco, efeito pós-antibiótico e assim sucessivamente. Isso interfere no resultado, principalmente porque quando você tem um antimicrobiano biodisponível que tem uma alta concentração inibitória, a gente consegue diminuir a contagem de bactérias e a mortalidade dessas bactérias e, além disso, levar a melhora clínica.
Em relação a isso, a gente vai fazer a escolha do antimicrobiano baseado na biodisponibilidade, segundo o próprio consenso internacional de tratamento de infecção osteoarticular, e relacionado com a concentração inibitória mínima. Óbvio, a gente precisa ter um antimicrobiano que mata a bactéria. Se ele não for específico para matar aquela bactéria, não adianta ele estar biodisponível no tecido ósseo, que ele não vai conseguir matar aquela bactéria. Então, o tratamento antibiótico venoso de amplo espectro até a saída da cultura. Então, geralmente, aí até 5, 7 dias a gente faz o uso de antimicrobiano de maneira de amplo espectro. Geralmente, eu associo cefepime com vancomicina ou teicoplamina. A forma e o período de antibiótico ainda ela é controversa, né? Então, tem vários estudos que não têm uma definição muito clara em relação a quanto tempo a gente dá de antimicrobiano e por qual via a gente dá esse antimicrobiano, né? A falha recidiva do tratamento da osteomielite está intimamente relacionado com um desbridamento insuficiente, segundo o Lipsky, e isso se dá principalmente porque o desbridamento radical que o ortopedista tem que fazer, ele tem que ser levado muito a sério, e por mais engraçado que possa parecer, a osteomielite não é uma cirurgia para ser feita pelo R1, ele tem que ser feito pelo ortopedista mais experiente possível. Ele vai ter teórico, por mais que isso seja um feeling, seja uma coisa não mensurável, não seja um dado muito importante, mas acaba que aquela experiência que ele tem ajuda a definir melhor em relação à retirada de um tecido ou não no momento do desbridamento. A oxigenoterapia hiperbárica, nesse sentido, ela já começa a ter um efeito aí que a gente consegue observar, porque ela, além de melhorar a oxigenação tecidual, ela estimula a osteogênese e a neovascularização, e ela também aumenta a atividade osteoclástica, que faz o turnover ósseo. Fora isso, em relação à parte antimicrobiana, a gente vai ver um pouquinho para frente que ela faz um sinergismo com o antimicrobiano e que ela aumenta algumas citocinas e mediadores inflamatórios que são de sobremaneira importantes no tratamento da osteomielite. Em relação ainda a antimicrobianos, a escolha desse antimicrobiano, conforme o consenso diz, o segundo consenso, que a gente deva fazer baseado na biodisponibilidade. Então, se esse antimicrobiano ele é intravenoso ou ele é oral, não faz diferença, você pode usar ele da mesma maneira. E a recomendação, apesar dos estudos com nível de evidência limitado, ela é que a gente faça o uso de 4 a 6 semanas e cada vez mais caindo essa quantidade, né? A gente já chegou às vezes a tratar 2 anos uma osteomielite com antimicrobiano e hoje em dia a gente tem ficado aí em torno de 4 a 6 semanas. Da mesma maneira, a oxigenoterapia hiperbárica um tempo foi utilizada por 90 sessões para uso de osteomielite e hoje está tendo uma tendência a nós usarmos durante o mesmo período que é recomendado o antimicrobiano, porque a gente entende que são terapias adjuvantes e se elas funcionam no período de 4 a 6 semanas, significa que a hiperbárica também ela deve ser utilizada de 4 a 6 semanas, que é a fase onde é que nós vamos tentar diminuir a quantidade de micro-organismos relacionados, micro-organismos fixos, né, relacionados ao biofilme. Essa é o que o consenso diz em relação aos micro-organismos mais frequentes e os antimicrobianos de primeira escolha ou opcionais, tá? Então, se alguém quiser, depois eu posso disponibilizar, não vou ficar lendo aqui isso daí. E uma das coisas que é interessante a gente ressaltar, que num dos periódicos de maior relevância para o mundo da medicina, que é o New England, em 2019, em janeiro de 2019, esse estudo que chama OVIVA, ele fez um estudo multicêntrico com 1.054 pacientes em 26 centros do Reino Unido, né? Foi um estudo randomizado, um ensaio clínico randomizado, em que ele comparou um estudo de não inferioridade, onde é que ele comparou o uso do antimicrobiano via oral e venoso por 6 semanas. Então, ele fez a coleta de junho de 2010 até outubro de 2015, e ele sempre fez o uso do antimicrobiano em todos os 2 grupos, 7 dias de maneira ampla e endovenosa, e ele avaliou depois o uso do antimicrobiano por mais 5 semanas via oral ou mais 5 semanas de maneira venosa. E os desfechos foram
a falha de tratamento em 1 ano e a taxa de complicações. Foram desfechos, vamos dizer assim, clínicos, né? E esse estudo mostrou que não houve inferioridade no uso do antimicrobiano pela via oral, ou seja, isso é importante para a gente, para respaldar o que uma tendência vinha sendo de a gente evitar o uso do antimicrobiano de maneira endovenosa, se você tem a disponibilidade do uso oral, se ele tem sensibilidade, se ele é biodisponível, então a gente deve dar preferência para o uso do antimicrobiano e aumentar a taxa de deshospitalização. Então, a deshospitalização é uma palavra de ordem, não é coisa do convênio, a gente deve evitar por N motivos. O convênio ele olha apenas custos, mas a gente também deve olhar outras coisas, dentre elas as complicações que o paciente pode vir a ter por ficar em ambiente hospitalar, né? Então, aqui, em relação a alguns antimicrobianos, eu coloquei alguns que a gente mais utiliza dentro da ortopedia, para a gente comparar em relação à biodisponibilidade óssea, né? A biodisponibilidade óssea desses antimicrobianos, e a gente pode observar que às vezes a gente tem um antimicrobiano com baixa biodisponibilidade, né? Principalmente com, por exemplo, cefepime 2 horas depois da dose, ele já está com essa biodisponibilidade, então é uma baixa biodisponibilidade, e assim sucessivamente a gente pode observar. Se a gente pegar antimicrobianos que a gente considera antimicrobianos específicos para o tratamento da osteomielite, né? Então, por exemplo, a vancomicina, você vê que no tecido ósseo ele tem uma disponibilidade de 0,2, né? Depois de 7 horas, até 7 horas aí. Em outros tecidos, depois de 6 horas, por exemplo, ele às vezes tem uma biodisponibilidade que pode ser maior ou menor. Então, assim sucessivamente, a teicoplamina, você vê que ela tem um tempo maior, né? Então ela permanece por um tempo maior, e assim sucessivamente. A daptomicina, ela é uma das melhores drogas, a gente tem que reservar ela para os casos mais difíceis de tratamento, mas você pode ver que ela tem uma biodisponibilidade óssea muito boa. E vale aqui ressaltar que, por exemplo, se a gente for levar em consideração só a biodisponibilidade, a azitromicina, por exemplo, 6,5 dias depois, ela tem uma biodisponibilidade no osso de, às vezes, 6,3. Então, se a gente for levar em consideração só a biodisponibilidade, a gente estaria dando azitromicina para todo mundo, não ia ser só para o Covid, não, ia ser para a osteomielite também. Só que aí, quando a gente vai olhar a concentração inibitória mínima dela, ela não pega, por exemplo, a maioria dos germes que causam osteomielite. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente não usa a azitromicina para o tratamento ou reserva ela para algum germe que, por acaso, possa vir a ser sensível e que esse paciente tenha alergia, né, ao uso de outros antimicrobianos. Então, a gente sempre tem que pesar o uso do antimicrobiano baseado na biodisponibilidade e baseado na sensibilidade desse micro-organismo, aquele antimicrobiano. A doutora Bianca está presente, eu não poderia deixar de falar sobre uma coisa que ela utiliza bastante, que é o OPAT, né? Que é o tratamento ambulatorial com terapia antimicrobiana, que mais uma vez a gente precisa de uma equipe interdisciplinar para fazer isso daí, então a gente precisa de enfermagem, infectologia, cirurgiões vasculares ou gerais para poder fazer o implante do catéter de longa permanência, e esse paciente pode ser tratado de maneira ambulatorial, às vezes dentro do próprio serviço de hiperbárica ou em algum centro ambulatorial específico, sem precisar ficar internado, aumentando o custo, aumentando a chance de pegar uma infecção em outro local, evitando a chance de formar escara e assim sucessivamente, né? Problemas mentais, de saúde mental por ficar hospitalizado 6 semanas, né? Então, a gente consegue dirimir essas complicações do tratamento de longa permanência hospitalar com o uso de maneira adequada do OPAT. Essa é uma bandeira da doutora Ana Lúcia Munhoz, que é uma das membros da Comissão de Infecção Osteoarticular. Ela defende isso de maneira internacional, e eu acho que no Brasil a gente ainda precisa caminhar muito nesse sentido, né? A Bianca é uma das pessoas aí que são incrementais nessa área, né? Óbvio que ela não inovou, ela não criou essa terapia, mas ela é uma das pessoas que levanta a bandeira da mesma forma que a Ana Lúcia. Então, em relação à parte ortopédica, né, a gente praticamente um
um escultor, então a gente tem todas as nossas ferramentas e a gente deve fazer bom uso dela, conforme eu falei e conforme o Lizaravi também fala, né? O tratamento ortopédico ele tem uma capacidade enorme de maneira isolada de tratar a osteomielite. Então você faz uma boa ressecção, você faz uma boa compressão, uma osteossíntese, um alongamento e assim sucessivamente, sua taxa de cura sem dar um antimicrobiano, sem fazer uma sessão de hiperbárica, ela ainda continua de maneira isolada sendo a maior, em torno de 55%. A gente nunca pode esquecer nesse tratamento dos antimicrobianos e do infectologista nesse processo, né? Então a gente tem que lembrar que o Staphylococcus aureus, e aqui é uma placa de Petri mostrando exatamente isso, ele é um dos germes mais prevalentes em relação à infecção osteoarticular, e a gente tem que lembrar que além da parte diagnóstica, a gente também precisa dar antimicrobianos de maneira adequada, baseada na biodisponibilidade e na concentração inibitória mínima, e vocês não precisam desesperar, porque aí em Aracaju existe um serviço excelente, que é o OxyLife de tratamento hiperbárico, e a oxigenoterapia hiperbárica é um outro pilar que tem aumentado sobremaneira a taxa de cura da osteomielite. Então, as pessoas que fazem uso, elas conseguem observar o que os trabalhos e a evidência científica mostra, né? A gente sempre deve trabalhar com a medicina baseada em evidência, como diz David Sack e como diz o Zé Neto, que é um nefrologista que mexe muito com a parte de saúde baseada em evidência aqui no Brasil, que a medicina baseada em evidência ela deve ter 3 pilares, né? Um é a melhor evidência científica disponível, né? Ela varia se existe N para fazer um ensaio clínico randomizado, ela varia se aquilo ali é uma patologia rara, onde é que você vai ter apenas estudos observacionais, e você vai ter que basear muito, principalmente nesses casos, no uso da experiência clínica dessa pessoa que está fazendo o tratamento do paciente, com bom senso, com toda a experiência que a pessoa possa ter, e na decisão do paciente. Então, a medicina baseada em evidência, ela perpassa por experiência do médico, desejo do paciente e a melhor evidência científica, né? Então, dentro desse cenário, a osteomielite é uma das doenças onde é que a gente precisa contar muito com a experiência de quem está tratando esse paciente, porque a gente ainda tem muitas dúvidas, não só em diagnóstico, como no próprio conceito de osteomielite, quanto no próprio tratamento da osteomielite. Então, quase tudo que a gente fala sobre infecção osteoarticular, a gente tem estudos que existem muitas falhas, seja ele no tratamento cirúrgico, no uso de antimicrobiano, no uso de hiperbárico, e a gente deve fazer esse raciocínio e a gente não deve ter um mindset fixo em relação a isso, pensando que o que eu escutei em algum lugar seja uma verdade absoluta. Sempre critique, tá? E a gente deve usar esses conceitos para poder fazer o tratamento adequado e entregar o melhor resultado para esse paciente. O último pilar do tratamento, né, é a oxigenoterapia hiperbárica. A gente pode utilizar a metodologia do 5W2H e talvez você que esteja aí do outro lado não faça ideia do que seja a oxigenoterapia hiperbárica. E dentro dessa metodologia a gente vai explicar o que é a oxigenoterapia hiperbárica, quando a gente vai utilizar, por que a gente vai utilizar, quem que vai fazer essa terapia para você, aonde que vai fazer, como que vai fazer e quanto que vai custar isso. Em relação a isso, o que seria a oxigenoterapia hiperbárica? A gente vai falar um pouquinho na aula sobre os mecanismos, né, e a plausibilidade do uso da oxigenoterapia hiperbárica. A gente vai falar qual o melhor timing para poder encaminhar esse paciente para a oxigenoterapia hiperbárica. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas das indicações da oxigenoterapia hiperbárica. Quem vai fazer isso? Aí em Aracaju vai ser o Marco Antônio, que é o médico hiperbarista, que tem especialização para poder fazer a indicação, avaliar as contraindicações, os efeitos colaterais que podem ocorrer com a oxigenoterapia hiperbárica. O oxigênio hiperbárico nada mais é como se fosse uma medicação, como se fosse um antimicrobiano. Ele precisa ter planejamento, ele tem efeitos colaterais, ele tem contraindicações, ele tem um efeito esperado, ele tem uma dose, tem uma posologia. Então, tudo isso, quem sabe, é o médico hiperbarista. Onde que vai fazer? Numa clínica de OHB, né? Se não existir dentro do hospital alguma máquina, a gente tem que encaminhar para uma clínica de OHB. Como fazer isso? Encaminhamento direto para essa clínica ou de maneira até indireta, podendo ligar, passar para o paciente procurar na internet, indicar o tratamento e o paciente vai atrás disso daí. E quanto que isso custa? Custa barato,
Quem tem, por exemplo, plano de saúde, a ANS, a oxigenoterapia hiperbárica está dentro do rol da ANS, e isso daí faz com que saia a custo zero para o paciente. Então, não consigo entender por que, às vezes, o colega não encaminha o paciente, sendo que não vai ter custo nenhum para o paciente, e que você vai estar ofertando uma tecnologia que vai aumentar sobremaneira a taxa de cura, com baixos efeitos colaterais, e que vai ajudar a dividir o fardo pesado de acompanhar esse paciente, que ele é crônico, com alta morbidade, com dificuldade de manejo. Às vezes a gente acaba perdendo a paciência porque o cara está frequentemente ali, toda hora sai a fístula. Então acaba que o médico hiperbarista ele vai contribuir na divisão desse fardo pesado que é o tratamento, né? A medicina hiperbárica, basicamente, ela é dividida nesses dois pilares. É o tratamento ocupacional de mergulhadores, trabalhadores sob ar comprimido e medicina aeroespacial, e o tratamento das feridas ou oxigenoterapia hiperbárica, como o próprio nome diz, que seria mais o tratamento clínico do uso dessa tecnologia. Ok? Em relação aos equipamentos, tipos de câmara, a gente possui câmaras hiperbáricas monopaciente, a gente possui câmaras hiperbáricas multipacientes, né? Cabem vários pacientes ao mesmo tempo, e isso não se configura um tratamento hiperbárico. Isso é uma câmara tópica e isso não é considerado hiperbárico, porque o tratamento hiperbárico é um tratamento sistêmico e não local. A troca ela é feita no nível pulmonar e no nível pulmonar cai na corrente sanguínea, na grande circulação, e assim sucessivamente vai para os seus tecidos, quando a gente apresenta uma taxa baixa de oxigenação em determinado tecido. Também vale ressaltar que quando você dá oxigenoterapia hiperbárica para uma pessoa que não apresenta déficit em nenhum tecido do corpo, é como se você estivesse dando alguma coisa que não serve para nada, porque não vai ficar 110% normal. A hiperbárica se presta para poder tratar tecidos que têm um déficit e alguma carência, seja na parte inflamatória, seja na parte de oxigenação, ou seja, algum déficit causado que a gente pode usar a hiperbárica para comprimir uma bolha de gás, etc., para poder tratar. Câmaras infláveis também não se prestam para o tratamento hiperbárico e nem câmaras que pressurizam o paciente com ar comprimido. O binômio que precisa ter é a oferta de FiO2 a 100%, né? Ou seja, oxigênio, e a condição de pressurização acima de 1,5 atm. Então, essas são as condições para se considerar um tratamento hiperbárico. Esse é um exemplo de uma câmara multipacientes, que pode variar de 2 pacientes até 50 pacientes. E esse é um exemplo de uma câmara monopaciente, que é determinada para tratamento individualizado, cabe um paciente por vez, e ambas as câmaras têm vantagens e desvantagens. Aí fica a critério do médico hiperbarista identificar no seu mercado qual que é a vantagem de ter uma ou outra, ou às vezes até as duas. Existem clínicas que têm os dois modelos para tratamento em determinadas situações. Como que a oxigenoterapia hiperbárica atua nos tecidos, né? Basicamente, a gente tem a oferta de oxigênio para o tecido através da sua ligação no grupo M da hemoglobina, né? E esse grupo M libera o oxigênio quando passa naquele tecido, e esse oxigênio vai para o tecido, né? Como que isso é quando a gente tem um comprometimento, quando a gente tem uma suboclusão ou quando nós temos uma oclusão do tecido, né? Então, quando a gente tem do vaso, quando a gente tem uma oclusão do vaso ou de um capilar, por exemplo, toda a parte sólida do sangue, que são as hemácias, elas ficam represadas e a única coisa que passa para o outro lado seria o plasma, né? Quando a gente tem um mínimo de permeabilidade capilar. E dessa maneira, como passa só o plasma e o oxigênio está ligado na hemácia, é óbvio que o tecido entra numa área de sofrimento e de comprometimento. Dentro disso, como que a oxigenoterapia começa a funcionar? Nessa situação de isquemia aguda, de esmagamento, por exemplo, a hiperbárica agudamente já começa a fazer seu efeito. Por quê? Como o oxigênio na hiperbárica, a gente vai ver para frente, ele é diluído no plasma em alta concentração por leis físicas, esse oxigênio ele passa junto com o plasma para o tecido distalmente à obstrução e ele consegue manter a oferta de oxigênio por difusão facilitada para esse tecido. Então, dessa maneira, a gente consegue preservar o tecido até que a gente tenha um outro tipo de efeito da oxigenoterapia hiperbárica, que é a neovascularização. Então, a hiperbárica ela atua na angiogênese, bem como na osteogênese, e ela estimula a formação mais rápida de circulação colateral e de novos vasos que vão levar
de maneira definitiva, e essa é a característica pela qual a oxigenoterapia hiperbárica ela não tem um efeito fugaz, e sim um efeito duradouro, porque ela também forma neovascularização, que é o que vai manter esses efeitos a longo prazo. Diante disso, a gente pensar na fisiologia celular e de reparo tecidual, a cicatrização ela é dependente de trocas pulmonares, então o paciente que não troca bem, ele também pode ter um prejuízo da cicatrização e do reparo tanto do tecido ósseo quanto do tecido celular subcutâneo, do tecido especializado neurológico do olho, por exemplo. A gente também depende da cicatrização, a capacidade cardíaca, então um paciente que tem uma disfunção cardíaca grave, ele também pode ter um prejuízo da cicatrização. A perfusão periférica, né, a pressão parcial de oxigênio capilar também interfere. A densidade de capilar, então, naqueles pacientes, por exemplo, tabagistas que têm uma deficiência distal de formação de vasos, ou no próprio diabético, e também o consumo de oxigênio pelas células de reparo. Então, tudo isso influencia no reparo tecidual, seja do tecido ósseo, seja do tecido celular subcutâneo, da pele e assim sucessivamente. E como é que são as funções do oxigênio? O oxigênio ele é o suprimento energético intracelular, ele é responsável por toda a biossíntese. Ele funciona a nível celular, dentro da mitocôndria. Ele é que é responsável por mediar todas as funções celulares de formação de ATP, de controle de radicais livres e assim sucessivamente. Então, ele participa de reações químicas no processo de produção de ATP e que isso seja responsável, por exemplo, pela mobilidade de macrófagos, de linfócitos, e essas células que fazem, às vezes, a defesa do organismo e o processo de reparo tecidual. Ele também é responsável pelo transporte intracelular, né? Então, ele atua dentro do transporte celular e ele media essa função celular, e ele é a chave enzimática do metabolismo oxidativo. Então, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar que as espécies reativas de oxigênio, né, elas são, ele está relacionado com a sinalização e com a defesa das células, principalmente. Esse trabalho do Boink, ele é interessante porque ele faz uma análise a nível de capilar em condição normobárica, onde que a gente pode observar que em volta do capilarzinho a gente sempre tem uma zona isquêmica nessa bifurcação. Isso é bem parecido quando a gente tem um retalho, um flap, isso funciona bem também, né? Como se fizesse um cotovelinho ali, dificultasse a chegada do aporte sanguíneo pelo capilar. E a zona em volta do capilar, que a gente consegue em condição normobárica de levar oxigênio, ela é bem escassa. Isso aqui significa que num paciente diabético, por exemplo, que eu tenho uma densidade capilar diminuída, se esse capilar ele tem uma pequena distância que ele consegue ofertar oxigênio para o tecido em volta dele, isso significa um paciente que tem uma redução da densidade capilar. A oxigenoterapia hiperbárica pode ajudar sobremaneira, porque mesmo tendo um número pequeno de capilar, ela consegue aumentar a zona onde que a gente vai conseguir ofertar o oxigênio, inclusive reduzindo a zona de bifurcação, né? Então, esse estudo é bem interessante. E aqui a gente faz um comparativo do paciente em condição de normóxia e de hipóxia. E aí a gente considera uma pressão de oxigênio local em torno de 30 e 40 como uma condição normal, e a condição hipóxica quando ele tem menos de 5 milímetros de mercúrio. Nessa condição, a gente observa algumas coisas. Por exemplo, os polimorfos nucleares, os neutrófilos, que são células de defesa primárias, né? Eles funcionam sempre acima de 40 milímetros de mercúrio. Então, quando a gente tem uma condição de normóxia, ele funciona até de maneira normal, mas quando a gente tem uma hipóxia, ele tem a sua mobilidade diminuída e dessa maneira, por exemplo, ele não consegue fazer a fagocitose de micro-organismo e de produtos desses micro-organismos, né? O fibroblasto, da mesma maneira, ele não consegue regular a cicatrização e orientar as fibras cicatriciais, formando geralmente uma cicatriz distrófica e com baixa elasticidade, né? Sendo facilmente friável pelo trauma e assim sucessivamente. Não ocorre uma nevovascularização numa situação de hipóxia grave e a osteogênese também ela fica imperfeita e com isso a gente leva um tempo de cicatrização aumentado e um tempo de retardo de consolidação também poderia dizer assim.
Dentro disso, a hiperbárica ela apresenta dois mecanismos básicos. Um mecânico, que a gente vai falar algumas coisas sobre, porque é importante entender, e outros efeitos que são biológicos, conforme eu falei, né? Eles podem ser precoces, como uma vasoconstrição e uma redução de edemas, num primeiro momento, e tardios, como neovascularização, regulação desses fibroblastos, osteogênese, angiogênese, em relação ao sinergismo com antimicrobianos. Em algumas bactérias ele pode ser bactericida, em outras bacteriostática, e assim sucessivamente. E a gente também vai explicar um pouquinho para frente melhor como que ele faz esse sinergismo com o antimicrobiano. Em relação à parte metabólica, ele aumenta radicais livres de oxigênio. E aí você pensa, ora bolas, radical livre de oxigênio ele é ruim, mas não funciona bem assim. Existe um nível a partir do qual a taxa de radicais livres no organismo ela passa a fazer dano endotelial e agravar as situações de isquemia, de trombose, etc. e tal. Esse é um dos mecanismos, por exemplo, que o COVID funciona. Ele aumenta o dano endotelial e aumenta a taxa de agregação plaquetária e, consequentemente, fenômenos tromboembólicos e assim sucessivamente. Mas, quando a gente tem um nível de radical livre adequado, na verdade, esse radical livre ele pode destruir a parede celular das bactérias e ele, na verdade, estimula alguns processos inflamatórios, como a gente vai ver para frente, e que isso daí estimula a cicatrização e outros reparos no organismo, né? Ela diminui alguns mediadores pró-inflamatórios, então ela funciona meio como se fosse um anti-inflamatório e ela é importantíssima no mecanismo de isquemia e reperfusão. Então, em relação aos efeitos mecânicos, a gente tem várias leis que regem esse efeito mecânico, mas eu vou falar duas basicamente que são importantes para a gente entender. Uma das leis é a lei de Boyle-Mariot, é um fenômeno físico, né? Onde é que a gente sabe que quando a gente aumenta a pressão, a gente diminui o volume de um gás. Então, esse é um dos mecanismos que a gente utiliza, por exemplo, para tratamento da doença compressiva, né? A doença compressiva ela forma bolhas de nitrogênio dentro da circulação sanguínea, né? Quando a gente faz mergulho e a gente fica longo tempo no mergulho, ele retém gás inerte, que é o nitrogênio, a gente chama de gás inerte porque ele não faz nenhuma troca, não ajuda em nada no metabolismo celular. Então, quando a gente aumenta a quantidade desse gás, ele pode cair na circulação sanguínea e formar uma bolha, e essa bolha pode ocluir vasos no sistema nervoso central e assim sucessivamente. Então, quando a gente faz o tratamento hiperbárico, na verdade, por essa lei de Boyle-Mariot, você faz uma compressão dessa bolha e dessa maneira faz com que a circulação sanguínea reative, né? Uma outra lei importante também em relação ao efeito mecânico é a lei de Henry, ou a lei de dissolubilidade dos gases, que ela é a lei pela qual a gente sabe que quando a gente aumenta a pressão, aquele gás que está em contato com o meio líquido, ele faz uma dissolubilização dentro desse líquido, e é esse o mecanismo.
Estão me vendo? Sim, tá ok. Tá, então vamos voltar aqui. Eu parei, eu acho que na hora, não sei se vocês viram falando sobre efeito mecânico, sobre a dissolubilidade dos gases, né? Sim. Tá ok. Então, essa lei de Henry é a lei que vai fazer com que a gente dilua no plasma a quantidade de gás oxigênio, né? E aí, quando você faz essa dissolução dos gases no plasma, é o que vai manter, conforme eu expliquei anteriormente, aquele tecido que esteja em penumbra, né? Compartilhe sua tela novamente. Oi? Compartilhar sua tela novamente. Ah, peraí. Desculpa. Pronto. Tá compartilhando? Agora sim. Tudo ok. Tudo ok. Tá, desculpa, gente. Perdão. Vou tentar aqui estabelecer. Estão vendo aí? Então, tá dando para escutar? Tá vendo? Tá, beleza. Então, a lei de Boyle-Mariot, a lei da dissolubilidade dos gases, e é aí que a hiperbárica entra, né? Fazendo a dissolução do oxigênio no plasma. E eu gostaria de citar algumas emergências que a gente acaba usando a hiperbárica sem ser para oximielite, mas eu acho que vale a pena a gente citar só a título de conhecimento. Então, a intoxicação por monóxido de carbono a gente consegue utilizar como uma única terapia para tratamento da intoxicação por monóxido, né? Nas doenças compressivas dos mergulhadores, a gente também faz a utilização. Nos retalhos e enxertos, né? Quando a gente faz a rotação de algum retalho ou de algum enxerto livre, randômico, onde é que a circulação ela é comprometida por natureza desse tipo de procedimento. Então, a gente também faz o uso da hiperbárica em uma situação de emergência, né? Dessa maneira, a gente consegue tratar em relação a esses enxertos. No uso do pé diabético, por exemplo, a gente também usa de maneira importante, né? A oxigenoterapia hiperbárica na emergência. Na surdez súbita, a gente também utiliza porque tem uma alteração desse tecido especializado e uma das causas são causas vasculares isquêmicas, então a gente utiliza. Da mesma maneira, a cegueira súbita por oclusão da artéria central da retina, a gente também usa como uma emergência hiperbárica. Os casos de infecção necrotizante aguda, como síndrome de Fournier, por exemplo, a gente também usa a oxigenoterapia hiperbárica de maneira emergencial. Nos casos de queimaduras, a gente também utiliza a hiperbárica de maneira emergencial. E essa é a pior de todas, né? Como eu não tinha nada para poder fazer eu lembrar da isquemia, aí a isquemia. Aí essa daí foi a mais infame de todas que eu já criei, mas ficou legal para eu lembrar. Então, essas basicamente são as situações de emergência que a gente utiliza a oxigenoterapia hiperbárica, tá ok? Essas situações é importante a gente falar em relação àquilo que a gente disse anteriormente sobre timing, porque essas situações são situações que são emergenciais, é coisa de horas a gente tem que levar, ou minutos, por exemplo, uma intoxicação por monóxido de carbono, igual aconteceu na Boate Kiss, lá em Santa Maria, aquelas pessoas deveriam ter sido levadas para um centro de tratamento hiperbárico, porque, inclusive, na prova de título da CLS, eles fazem a pergunta, no caso de uma parada ou de uma intoxicação por monóxido de carbono, qual o único tratamento que consegue fazer uma reversão? Nesse caso, seria a oxigenoterapia hiperbárica resposta, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de noção, principalmente dessas situações onde é que a gente configura uma emergência hiperbárica, porque mesmo que você seja ortopedista, mas fique sabendo disso, por exemplo, uma cegueira súbita,
o oftalmologista que tem noção disso, ele sabe que ele precisa mandar em horas esse paciente para poder fazer o tratamento hiperbárico, né? De novo, a gente lembrando dos efeitos biológicos, né, onde é que a gente tem realmente um aumento do aporte de oxigênio. Aqui a gente vale lembrar a quantidade da pressão parcial de oxigênio. Se vocês observarem a condição normal, como que um tecido tem a sua pressão parcial tecidual de oxigênio, e numa condição hiperbárica em 3 atas, como que fica, né? A gente lembrar sempre do efeito biológico em relação à pressão e o conteúdo arterial de oxigênio, né? À medida que a gente vai aumentando a pressão atmosférica ou a dose desse oxigênio hiperbárico, a gente vai aumentando a dissolubilidade desse gás no plasma e de maneira a aumentar a tensão parcial de oxigênio nos tecidos. Outro gráfico que também vale a pena lembrar é esse gráfico que mostra em relação aos tecidos como que eles se comportam em relação ao oxigênio hiperbárico, né? Então, sempre no início da terapia, os níveis de pressão tecidual de oxigênio eles são relativamente baixos, e no meio da sessão de hiperbárica, que dura em torno de 1h30, 2, dependendo do equipamento, eles chegam a níveis elevados, e sendo que no sangue, que é o vermelhinho, logo quando termina a sessão, 40 minutos após, a gente acaba tendo a redução a níveis normais desse oxigênio, né? Esse é um dos motivos pelos quais, por exemplo, quando os japoneses utilizam a oxigenoterapia hiperbárica para recovery em atletas, eles acabam utilizando porque 40 minutos após a aplicação da terapia, ou seja, enquanto ele estiver no processo de desempenho dele ali, ele 40 minutos depois, mesmo que alguém tente fazer uma dopagem dele, a gente não vai ter como comprovar esse aumento tecidual de oxigênio, né? E assim vai. E aí é importante aqui a gente lembrar que cada tecido tem uma dificuldade ou uma rapidez em relação à perda dessa pressão aumentada de oxigênio, e isso se vale para poder a gente dizer pelo qual motivo na osteomielite, por exemplo, a gente faz sessões a cada 24 horas, porque a concentração tecidual desse oxigênio suficiente para manter toda a ativação daquelas células, ela ainda se permanece elevada no nível que continua fazendo todo o estímulo biológico, né? Então, conforme eu falei, aqui é importante a gente lembrar sempre de uma enzima fundamental dentro da oxigenoterapia hiperbárica, que é a superoxidismutase, né? Então, através da via de Haber-Weiss e da reação de Felton, a gente consegue a produção e a liberação de vários radicais, né? Seja eles radicais livres de oxigênio ou sejam outros tipos de radicais livres, que eles, na maioria das vezes, são deletérios ou para a membrana celular da bactéria ou do fungo, ou alteram o DNA e a produção proteica através do RNA dessa célula, né? E tudo isso acontece a nível mitocondrial. Então, esses são um dos efeitos que a hiperbárica produz em micro-organismos e pelo qual, em alguns, ela é bactericida, quando ela destrói uma dessas vias, e em outros ela é bacteriostática, que ela só, às vezes, diminui a produtividade dessa célula e a capacidade de mobilização dessa célula inimiga, vamos dizer assim. Dentro desse sinergismo com o antimicrobiano, a hiperbárica ela atua da seguinte maneira. Esse é um trabalho de mecanismo, né, da hiperbárica, onde é que o nível de oxigênio ele produz radicais livres de oxigênio, espécies reativas de oxigênio, e essas espécies reativas elas estimulam alguns tipos de citocinas, tá? Entre elas a interleucina 10, que é responsável pela proliferação de células T, né, ou de linfócitos T, e dessa maneira elas contribuem tanto para inibir o processo inflamatório, seja através dessas citocinas como TNF-alfa, interleucina 2, interferon gama, interleucina 5 e assim sucessivamente, né? Além de aumentar a produção desses linfócitos T, seja através da inibição, por exemplo, do TGF-beta, que automaticamente também diminui a prostaglandina e estimula o sistema imune. Ou seja, através da estimulação de outras citocinas que estimulam linfócitos a fagocitarem produtos de degradação de bactéria ou as próprias bactérias e que estimulam também
a formação das NOx, que são as enzimas que estimulam o processo de oxidação celular. Tá? Dentro disso, deixa eu voltar aqui. Na cicatrização normal, a gente sempre tem uma injúria, essa injúria leva a uma agregação plaquetária, e dentro das 7 espécies de NOx, que são enzimas que regulam todo esse metabolismo imunológico, elas estimulam tanto as plaquetas, por isso da importância do mecanismo de agregação plaquetária no processo cicatricial, né? E eles estimulam a formação de macrófago. E aí desencadeia uma série de reações que estimulam fibroblastos, queratinócitos, e que isso culmina com repitalização, fechamento das feridas. Esses fibroblastos eles levam à formação de uma matriz extracelular baseada em colágeno, né, na produção de colágeno, levam à formação de miofibroblastos. Esse é o motivo pelo qual a cicatrização, quando está em terapia hiperbárica, ela é uma cicatrização em que a pele apresenta uma elasticidade melhor, né? E ela pode levar até uma repitalização, dependendo do tempo que é feito de oxigênio hiperbárico, né? Quando a gente tem uma ferida crônica, esses mecanismos funcionam de uma maneira um pouquinho diferente, né? Seja feridas crônicas que estejam ligadas a pacientes idosos, pacientes diabéticos, ou que estejam sob um processo persistente de isquemia, né? Tanto a idade quanto o diabetes, eles estimulam a formação dessas espécies reativas, e isso inibe a angiogênese, inibe a contração das feridas e automaticamente a repitalização. Então, isso acaba virando um ciclo vicioso com fenômenos de reentrada. Esse artigo que eu cito aqui embaixo, ele é interessante para você entender bem e ler sobre o mecanismo da formação da cicatriz e automaticamente como que a oxigenoterapia hiperbárica interfere nesse mecanismo, né? Então, a oxigenoterapia hiperbárica é como se fosse o estimulador dessas células, tanto de reparo quanto de defesa, igual vocês já estão vendo nessas explicações que eu estou dando. E esse oxigênio em excesso, ele ativa a mitocôndria dessas inúmeras células, ajuda a formação do ATP e da mobilidade celular, então ele dá energia para essa célula movimentar e às vezes ter a capacidade de fagocitação, por exemplo, como o macrófago. Ela estimula também a destruição de algumas bactérias, como eu falei, através da produção de proteína, através da destruição do DNA e através da destruição da parede celular. E ela também estimula, né, sempre tem a setinha positiva, vários fatores de crescimento que levam à angiogênese, uns relacionados com a parte vascular, que é o VEGF, outros relacionados, que é o PDGF, a parte de fibroblastos e de formação e de contração celular, como o TGF-beta, por exemplo, da contração cicatricial, e outros relacionados com a parte de repitalização. Sem contar que as espécies reativas de oxigênio, para um organismo grande e muito desenvolvido como é o mamífero, o ser humano, por exemplo, que existem 1 zilhão de células, eles, às vezes, aquela quantidade de espécie reativa de oxigênio, para ele, ela vai ser benéfica em vez de deletéria, e, por exemplo, um micro-organismo que é menos complexo, às vezes aquela quantidade de espécie reativa de oxigênio que ele vai estar em contato, ela acaba sendo deletéria e pode levar até a morte desse micro-organismo. Então, diante disso, eu vou mostrar algumas evidências dentro da parte de osteomielite, ok? Uma dos eventos geradores de hipóteses, além da plausibilidade por estudos de mecanismo, como o último que eu mostrei, os estudos de pesquisa in vitro e em experimentais em animais e estudos observacionais são os geradores de hipóteses para a gente saber se vale a pena fazer um ensaio clínico ou não. Então, esse é um estudo que foi muito gerador de hipóteses na área da osteomielite, né, que é o estudo do Mendel, onde é que ele fez a comparação em modelo animal, pegou a tíbia de alguns ratinhos, né, 104, e dividiu em 4 grupos, né. Esse rato, ele fez a inoculação de um pool de bactérias, o Staphylococcus aureus. Ele colocou um indutor, né, de necrose tecidual para poder aumentar a ação desse micro-organismo. E aí ele fez um grupo controle com 3 semanas de tratamento
tratamento, depois que ele confirmou por alguns métodos a presença da osteomielite. Outro grupo ele usou 3 semanas, onde é que ele fez o tratamento somente com soro fisiológico, e outro grupo, e nesse grupo controle, ele também colocou um com tratamento soro fisiológico apenas por 4 semanas. No grupo da OHB, ele tratou 2 semanas um grupo e 4 semanas o outro. No outro grupo, só com antibiótico local, por 2 semanas também, e outro por 4 semanas. E um outro grupo onde é que ele associou o antimicrobiano local com a oxigenoterapia hiperbárica por 2 semanas e 4 semanas. Ele confirmou com raio-x em 3 semanas, né, avaliado por um radiologista, o diagnóstico de osteomielite, conforme eu falei, e a intervenção dele foi cirurgia para desbridamento com limpeza com soro fisiológico. Ele tratou os ratinhos com essa velocidade de compressão, 60 minutos de oxigênio a 100%, 3 atas de tratamento e a frequência de luzes ao dia. E usou uma esponja de colágeno com gentamicina, que foi o antibiótico local que ele utilizou. E o interessante desse estudo é que ele mostra bem, quando a gente pega o grupo controle, as unidades formadoras de colônia, né, a gente vê que tem uma quantidade enorme, independente do que ele avaliou. A terapia com oxigênio, a terapia hiperbárica, com 2 e com 4 semanas, então a gente observa que quando a gente aumenta o tempo de exposição da oxigenoterapia hiperbárica, a gente reduz mais a taxa de unidade formadora de colônia. Quando usou a gentamicina, a esponja de gentamicina isolada, 2 e 4 semanas, a gente vê que os efeitos foram até inferiores um pouquinho do que a hiperbárica de maneira isolada, né? E quando ele associou as duas, com 2 semanas foi uma redução importante das unidades formadoras de colônia, mas o mais interessante é que com 4 semanas da associação dessas terapias adjuvantes ao procedimento cirúrgico, ele conseguiu zerar as unidades formadoras de colônia de maneira eficaz e com um P significante estatisticamente. Então, isso é importante para a gente lembrar que existe plausibilidade no uso da oxigenoterapia hiperbárica como adjuvante, da mesma maneira que antimicrobianos para o tratamento da osteomielite. Os resultados dessa pesquisa foram uma dificuldade de definir a margem de desbridamento, então isso é totalmente dependente da experiência do cirurgião. Ele estimulou um estudo sem desbridamento de tecidos moles, uma das coisas que podem interferir, às vezes, no resultado em relação ao desbridamento, e ele não usou nenhuma análise de covariância para poder descartar, então isso é uma crítica desse estudo. O antibiótico local, ele age claramente no controle da infecção, então talvez seja uma alternativa para a gente ortopedista. Eu sou de uma geração que a gente usava as pérolas de gentamicina no cimento, né? Talvez isso daí possa voltar a ser uma opção de tratamento, porque tem menos efeitos colaterais sistêmicos, né? A alta concentração de antibiótico local, ela não garante a cura da infecção, então não adianta dar antibiótico localmente em alta concentração. E o osso separa mecanicamente os patógenos do contato com a corrente sanguínea e protege dessa maneira as bactérias, sendo sempre necessários adjuvantes ao desbridamento radical. Então, essa é uma das coisas que a gente leva de conceito para poder fazer a utilização da oxigenoterapia hiperbárica e de antimicrobianos. Em 2017, houve o consenso europeu, onde é que eles determinaram a utilização, no caso da osteomielite crônica, né, é recomendado com estudos de baixo nível de evidência, um grade 2 e nível C, principalmente em hospedeiros comprometidos. Isso pode trazer benefícios, principalmente por causa daquela plausibilidade do mecanismo que eu expliquei aqui em diabético, idoso, etc. e tal. A oxigenoterapia hiperbárica já ajuda o processo cicatricial como um todo e o processo inflamatório crônico, né? Precisam criar protocolos individualizados e mínimo de 60 sessões é o que eles utilizam. Foi a recomendação deles, ok? Esse é o último estudo de maior importância que a gente tem dentro da parte de infecção osteoarticular, que é o estudo de Salvador, da Olga Salvador, onde é que ela mostra para a gente, né, numa revisão sistemática, que tem indicação do uso da oxigenoterapia hiperbárica para o tratamento da osteomielite. Tá? Ela é uma revisão sistemática, porém, de alguns estudos com um nível de evidência não tão bom,
mas é uma revisão sistemática onde é que ela mostrou plausibilidade no uso da oxigenoterapia hiperbárica. Agora, para finalizar, eu vou mostrar aqui alguns poucos casos, são casos todos meus, tá? É um paciente que fez o tratamento com ozonoterapia de maneira endovenosa, simplesmente para melhorar o desempenho dele enquanto atleta, e acabou evoluindo com uma infecção hematogênica no osso do húmero, né? Aqui a gente vê a comprovação tanto com biomarcador quanto com exames de imagem. A gente consegue observar na cirurgia uma via posterior do húmero, onde é que a gente acessou, fez o isolamento do nervo, etc. e tal, e a gente consegue observar que a fístula dele, ela drenava diretamente para essa região. Ele tinha uma aderência enorme entre a fáscia muscular e a região ali do osso, onde é que tinha essa drenagem da fístula, né? E isso daí limitava, inclusive, a flexão do cotovelo desse paciente. A gente aqui fez o procedimento cirúrgico, né? E a gente fez o tratamento com o uso de biovidro. Então, aqui a gente consegue ver a saída de secreção purulenta, né? A gente fez uma abertura de uma janela, né? Um trapdoor na parte posterior do húmero. Fizemos o desbridamento total dessa lesão, inclusive com o uso de fresa de haste, né? Na figura aqui de baixo a gente consegue observar onde bem que era o sequestro, que é o único lugar do osso que não sangra. Então a gente foi fazendo, vamos dizer assim, descamando aquilo ali com formão até haver o sangramento. Aí a gente fez o uso do biovidro e depois cobriu com uma membrana, né? O uso do biovidro e cobriu com uma membrana externa de pericárdio bovino para poder não vazar esse biovidro, né? E fizemos o fechamento e eu fiz um fixador externo para proteção e dar mobilidade precoce. O resultado foi esse daí é o resultado final desse paciente. A mobilidade dele retornou totalmente e a gente vem acompanhando ele está com mais ou menos 2 anos, os biomarcadores todos normais, radiografias normais, sem queixas clínicas. A gente acredita que ele vai evoluir para uma cura. Esse é um outro caso, um paciente que teve uma pseudartrose, tinha uma fratura prévia do húmero proximal, que não vem ao caso. Ele teve uma pseudartrose, fez uma fratura simples transversa do húmero, foi tratado por vários cirurgiões no estado do Rio de Janeiro com o uso de vários dispositivos. Isso aqui é uma placa da síntese, que é excelente material de síntese, e ninguém nunca pensou que pudesse ter uma infecção. Então a gente fez o diagnóstico, né? Ele tinha uma alteração da proteína C, ele tinha aspectos de pseudartrose e a tomografia. Visualmente a gente observa todos os comemorativos radiográficos de uma soltura de implante com possível sinal de osteomielite, e eu planejei fazer a ressecção, né? De todo esse segmento e uma retirada desse material de síntese. Então eu entrei bem preparado para a guerra. A gente fez o isolamento dos nervos, a ressecção de toda a fístula que a gente encontrou. A gente fez a ressecção de praticamente quase toda a diáfise. Fizemos uma proteção com um fixador externo também e o uso do material de biovidro, conforme eu mostrando aqui. E a cultura, uma das culturas aqui, né, a gente sempre colhe pelo menos 4, mas ele veio com um Staphylococcus coagulase negativo. Tá? Então, a gente procedeu ao tratamento com hiperbárica, 40 sessões de oxigenoterapia hiperbárica. Esse é o retorno da radiografia. Você vê que o biovidro ele faz algum estímulo de formação óssea, né? Apesar de ser insuficiente numa falha tão grande. E aí, num segundo momento, a gente fez a coleta de material desse paciente para poder ver se, na retirada desse fixador, para poder ver se ele tinha ainda a presença de bactéria. A cultura dele cresceu negativa e a gente acabou optando por fazer um enxerto de fíbula vascularizada, né? A gente entrou com o pessoal da microcirurgia, a gente fez uma revascularização retrógrada da artéria braquial profunda, né? E o resultado desse paciente também é espetacular. Esse aqui é um último caso que eu gostaria de mostrar. Um professor universitário, triatleta de Curitiba, teve um acidente com bicicleta. Eu acho que o Fabrício está na live, inclusive eu acho que eu encaminhei esse paciente para continuar tratamento com ele lá em Curitiba, não sei se foi.
Mas ele, 6 meses após a cirurgia de uma fratura luxação de cotovelo, uma lesão axonal difusa com lesão do nervo radial, ele veio com esse aspecto, com exposição de placa e osteomielite crônica. Claro, a gente fez a ressecção de toda essa ferida. O cunhado dele era ortopedista, me conhecia, e o irmão, e ele era irmão de uma advogada, né? Então você vê a complexidade do caso. Opa. Então, eu gostaria aqui de mostrar também a utilização do biovidro, tudo em tempo único, a utilização do enxerto tricortical estruturado para poder manter biomecanicamente. E aí, mais uma vez, o pessoal da microcirurgia fez a exploração do nervo radial dele e utilizou esse flap de face lateral, com a perfurante lateral do braço, para poder a gente fazer o retalho para cobrir o cotovelo dele, para ter uma sutura sem tensão, né? Então, esse aí é o aspecto final. A gente já vê que tem uma coloração um pouquinho diferente em relação à região do retalho, né? Então, a gente de imediato, ele saiu do centro cirúrgico, já foi para a hiperbárica. Então, aqui a gente observa o aspecto, depois de uma sessão de oxigenoterapia hiperbárica, a gente já observa o efeito na síndrome de isquemia, reperfusão, né? Nesses flaps, é uma indicação importantíssima. E aqui é o resultado final, o aspecto final. E aqui o aspecto radiográfico final. Ele tinha uma incongruência articular quando ele chegou para mim. É uma pena que eu não tenho a radiografia dele inicial, o cara de Curitiba. E esses são os aspectos finais. Oh, que dó. Não está mostrando o videozinho. Não sei por causa de quê. Mas ali mostrava o videozinho da recuperação do nervo radial, o movimento que ele ficou e ele já treinando algumas braçadinhas para poder fazer o retorno à piscina desse paciente aí em torno mais ou menos de 4 meses. Gostaria de agradecer a oportunidade que o Marco Antônio nos deu, pedir desculpa porque eu acho que eu tive uma intercorrência com a minha internet aqui, pedir desculpa também pela aula longa que a gente falou aqui, mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir a ideia, né? E estou à disposição para dúvidas aí. Muito bom, viu? Muito bom, parabéns. Uma apresentação fenomenal, maestral, diria. Imagina, cara. E assim não precisa pedir desculpas, a aula longa é uma coisa que a gente só está aprendendo e a vantagem da gente estar trabalhando hoje em dia com essa modalidade virtual é que a gente não tem horário para fechar o auditório, não está gastando ar-condicionado no auditório, não tem que dar coffee break. É uma pena. Então, fala pois é, uma pena que não tem coffee break. Coffee break, cada um pega na sua geladeira e segue a vida. Pessoal, Cara, eu sei que está tarde, mas quem tiver alguma dúvida, alguma questão, algum caso para discutir, acho que seria interessante. Alguém tem algum comentário a fazer sobre a apresentação? Tem alguma questão? Tem bastante gente aí, tem alguns residentes meus aí, espero que eles tenham curtido. Se quiserem fazer perguntas, eu acho que esse é o momento. Bianca, acho que eu consegui falar algumas coisas diferentes do que eu falei aí, né? A Bianca, eu acho que já deve ter assistido mais de uma aula minha disso. Eu já vi essa aula umas 10 vezes, mas foi bem boa, assim. Acho que você deu uma atualizada, tá ficando cada vez melhor. Parabéns, muito, muito boa. Tem como disponibilizar essa aula depois pra gente, Marcos? Que eu acho que vai ser importantíssimo pra gente. Tem, eu já coloquei, a gente tem um canal da AuxLife que está colocando nossos webinars, que assim que eu terminar de passar, eu mando o site para todo mundo, mas eu coloquei agora o link aí no chat, para quem quiser já assinar o canal, que vai receber notificação assim que isso aí. Beleza, beleza. Ó, eu agradeço e, Marco, eu vou precisar mesmo que você me passe isso daí, porque acabou que caiu minha internet e bagunçou tudo a minha gravação aqui também. Tranquilo, sem problema. Tá tudo guardado aqui. Não, beleza, cara. Bom, eu acho que eu falei muita coisa, cara. Assim, a infecção osteoarticular é um negócio interessante porque, assim, apesar de a gente não ter muitas convicções em muitas coisas, né? A gente tem aí muita dúvida ainda em relação a alguns aspectos
tanto na parte diagnóstica quanto na parte terapêutica. Você tem ideia, cara, o Grupo Internacional de Estudos de Infecção Osteoarticular, comandado pelo Parvizi e pelo Gürtel, cara, eles até hoje não têm ainda a definição do que seria uma infecção osteoarticular. Porque, por exemplo, uma infecção periprotética, ela não configura o mesmo tipo de tratamento, nem o mesmo tipo de diagnóstico de uma infecção, por exemplo, pós-traumática de um osso longo, que ao mesmo tempo também não configura a mesma coisa que uma infecção de uma mandíbula, ou uma infecção de um externo, ou uma infecção de uma coluna. Então, cada área dessa, ela é abordada de maneira e tem peculiaridades, e a maioria dos tratamentos que a gente faz para infecção osteoarticular hoje, infelizmente, eles são baseados em estudos observacionais ou ensaio clínico de baixa nível de evidência, e aí é aquilo que eu expliquei em relação à medicina baseada em evidência. Aí que a gente precisa fazer uso da nossa experiência, dessas publicações observacionais de relatos de casos, de coortes, prospectivas e retrospectivas, às vezes até em estudos controlados, mas com nível de evidência, né, inferior. Então, acho que nesse momento aí, a gente precisa ter bom senso e a gente parar de talvez apedrejar uma terapia como a oxigenoterapia hiperbárica, que ela vem para ser adjuvante, para ajudar no tratamento de uma patologia tão difícil, né, numa doença tão difícil. E aí, nesse sentido, eu acho que vale muito a pena a gente abrir a cabeça e pensar desse jeito. Porque, na verdade, o que a gente pode falar sobre a osteomielite é mais ou menos igual ao Covid. Eu sei que nada sei. Então, a gente tem que fazer uso da experiência, infelizmente. E, porra, se tem alguma coisa que a gente consegue ajudar, e a gente consegue comprovar de certa maneira que tem uma associação, pode até não comprovar uma causalidade, mas que tem uma associação com a melhora sustentada disso daí, né, o aumento da taxa de cura. Então, por que a gente não trabalhar para aumentar o nível de evidência, mas ao mesmo tempo também fazer uso disso até que se prove o contrário, por exemplo? Então, se tem plausibilidade mecânica, por estudo experimental, por relatos de caso, por séries de caso, por coortes prospectivos, qual que é o motivo que eu não posso usar? Então, alguns críticos, às vezes, de algumas coisas, não só da oxigenoterapia hiperbárica, mas de outros tipos de tratamento, eu acho que todo mundo tem na sua área os críticos disso, né? Eles deveriam entender um pouquinho melhor sobre a evidência científica antes de criticar sem olhar dessa maneira, à luz da evidência mesmo, e saber o que o David Sack realmente fala sobre medicina baseada em evidência, né? Eu acho, o Marco, que você está com uma, vamos dizer assim, com uma moral muito grande, porque o Fabrício, ex e atual vice-presidente da sociedade, está aí presente, a Bianca, nossa diretora da parte do departamento de tratamento de feridas da SBMH, está aí também. Tem vários ortopedistas aí que eu já estou vendo aqui. Só tem você está com a moral mesmo. Então, acho que se você quiser, você pode explorar aí dessas pessoas aí também alguma pergunta em relação a isso, ou se algum ortopedista quiser fazer algum comentário e interagir aqui. Pois para quem os participantes, né, eu vi que tem Daiane, gostaria de fazer uma pergunta. Daiane, está ouvindo? Isso. Tá me escutando? Sim. Perfeito. Tá? Então, eu sou enfermeira em uma clínica de tratamento de lesões em Governador Valadares, Minas Gerais, e os meus líderes, né, os meus chefes dessa clínica, que me falaram, né, que estaria tendo essa videoaula hoje, e a gente oferta lá a oxigenoterapia. E eu vi que você falou em um dos seus casos clínicos que um dos seus pacientes ele fez ozonioterapia e aí agravou o caso dele. Não. Com esse agravo, é isso que eu entendi? Ou eu entendi errado? Não, você entendeu errado ou eu me expressei errado, né? A comunicação ela tem dois lados, então pode ter acontecido um ou outro ou os dois. Na verdade, o motivo daquela osteomielite dele, talvez eu já dei uma corrida no final ali, ela foi uma causa hematogênica relacionada com a contaminação por ozonioterapia.
entendeu? Então, ele foi fazer uma autohemotransfusão, né, que é uma modalidade da ozonoterapia, onde você faz a retirada do sangue, ozoniza e reinjeta. E aí, nesse momento, em algum momento, alguém contaminou e ele acabou fazendo uma bacteremia e internou. E dessa bacteremia, a sequela que ficou foi essa osteomielite no úmero, entendeu? Ele chegou a fazer um quadro grave, teve uma internação na época, e aí ele evoluiu depois com uma fístula crônica, e a causa dessa osteomielite desse paciente foi a aplicação da ozonoterapia. Da mesma forma que podia ter sido uma aplicação de antibiótico venoso, por exemplo, entendeu? Entendi. Não foi a ozonoterapia que agravou, não. Na verdade, a ozonoterapia foi a causa da osteomielite. Sim, entendi. Muito obrigada. Muito boa aula. Por nada. É só isso mesmo. Obrigado. Fabrício, quer falar alguma coisa, Fabrício? Vânia Lúcia levantou a mão aqui, gostaria de perguntar. Quem? Vânia. Oi, tudo bom? Vânia aqui do Ceará, tudo bom? Oi, Vânia, prazer. Tudo bom? Tudo jóia. Uma excelente aula, viu? Obrigado. De você eu fui lisonjeado. Nada, que isso. Eu que fico aqui maravilhada, aqui, aproveitando aqui os conhecimentos. Assim, como a gente faz cirurgia vascular, está me ouvindo bem? Estou, perfeitamente. Como a gente faz cirurgia vascular e a gente lida com pé diabético, né, há mais de 30 anos, e nosso métier, apesar de trabalhar com doença vascular, a maioria dos pacientes diabéticos são pacientes portadores de infecção e grande parte deles portadores de osteomielite crônica, né? Envolvendo não só dedos, metatarso, mas a gente tem uma experiência muito grande com infecção envolvendo não só calcânio, como também artrite séptica de tornozelo. E temos aqui no Ceará, não sei a experiência do resto do país, nós temos uma grande dificuldade de encaminhar esses pacientes para ortopedistas. Grande dificuldade. E acabamos nós mesmos assumindo a condução desses pacientes, né? Então, eu fiquei assim, nossa, babando aqui da tua aula, com todo esse conhecimento, essa possibilidade terapêutica tua, em colocar, enfim, toda essa... Nem sei o nome dessas coisas que você colocou aí. E eu estou aqui só revendo meus pacientes de SUS, mesmo meu paciente de convênio, que eu já tive pacientes de osteomielite de outros segmentos, joelho, que rodam, e acaba eu já tive paciente assim, de osteomielite de joelho, de mandar para 4 ortopedistas e o paciente voltar para mim e eu ter que debridar. E eu fico assim, meu Deus do céu. Isso aí, tem 3 residentes meus aí, 3 R3 meus aí assistindo aula. Isso daí, eles que estão no momento agora de escolha, serve para eles pensarem que vale a pena eles irem aí para Fortaleza. Para poder te ajudar. Porque, assim, cara, realmente a infecção musculoesquelética dentro da SBOT hoje, final do ano, o Dr. Moisés Cohen, no final da gestão dele, criou uma comissão interdisciplinar, onde é que eu estou representando a hiperbárica, mas tem vários ortopedistas que mexem com infecção osteoarticular de vários segmentos, pediátrica, ombro, pé, joelho, quadril, e tem alguns infectologistas, a Ana Lúcia Munhoz, o Carlos Starling, de BH, esqueci o nome da outra médica lá que é infecto, lá do Madre Teresa de BH. Então tem uma galera excelente dentro dessa comissão e a gente está puxando alguns trabalhos. O objetivo dessa comissão em 2 anos é fazer alguma publicação e provavelmente, como todas as outras áreas começaram assim, inicia-se por um comitê ou uma comissão e acaba evoluindo para virar uma subespecialidade. Então, eu acredito que daqui a pouco nós vamos começar a ter ortopedistas formados especificamente no tratamento de infecção osteoarticular, que já é uma quase realidade fora do Brasil. Então.
Isso aí é um alento para a gente. Porque a abordagem ela é muito complexa. Foi difícil eu falar tudo. Mas, por exemplo, o próprio diagnóstico de imagem, quando a gente avalia a acurácia dele, e a acurácia está relacionado entre sensibilidade e especificidade está relacionado ao teste. Valor preditivo, positivo e negativo está relacionado se aquilo funciona, se tem falso positivo, falso negativo. E a acurácia tem a ver ainda com a possibilidade pré-teste, com a intervenção e o pós-teste. Então, quando você avalia a acurácia, você tem que saber a taxa que você está lidando em relação à população, né, de ter aquele diagnóstico. Então, a acurácia dos exames de maneira isolada, sem formar de cluster, quando você associa esses exames, ela é muito baixa. Por exemplo, a ressonância não se presta para poder assim, fazer diagnóstico e nem acompanhamento quando você tem material de síntese. Mas, por exemplo, no caso de um pé diabético, ela já tem uma acurácia maior do que, por exemplo, para um osso longo. Então, é muita peculiaridade. Por exemplo, um osso longo pós-traumático, a prevalência de ter um germe por Staphylococcus aureus ou por Streptococcus, ela é muito grande. Em contrapartida, num diabético, por exemplo, a flora é polimicrobiana. Às vezes tem uma quantidade muito grande de bacilo gram-negativo. Então, essas nuances, elas são muito... Isso faz quase que criar uma especialidade mesmo. Por exemplo, como você trata uma osteomielite de coluna é diferente de como você trata uma prótese infectada, que é diferente de como você trata uma infecção pós-traumática. Então, é muito complexo, é muito complexo. É até difícil você falar em uma hora, não sei se eu consegui transmitir a noção, mas é muito difícil você transmitir a noção, tamanha complexidade do tema, entendeu? Não, esse é o grande problema, porque quando assim, você chega o paciente para você como médico hiperbarista e você vê o paciente sendo mal conduzido do ponto de vista da patologia de base, no caso de uma osteomielite, e às vezes você liga para o médico assistente, o ortopedista, diz assim, olha, aqui tem um foco, aqui tem uma lesão que tem que ser desbridada. Não, mas eu já desbridei. Mas aqui tem um sequestro. O paciente está sem tomar antibiótico há 6 meses, 1 ano. Assim, nós precisamos de uma cultura. O paciente não tem exame de imagem há 6 meses. Como é que eu vou fazer a hiperbárica se eu não sei o que eu estou tratando? Assim, o paciente não tem um VHS, não tem um PCR, não tem um hemograma. Aí você quer que eu faça a hiperbárica baseado em quê? Não tem... Assim, sabe? Assim, você fica querendo... o paciente tem um material de síntese aqui. Tem uma haste, tem um material de síntese qualquer. E tem um foco de infecção. Vai ter que tirar. Mas não pode... Mas espera aí, eu não posso tratar a infecção se fazer hiperbárica por fazer. Não tem sentido. Aí você tem que, sabe assim, ficar pisando em ovos. Isso eu sei que é com todo mundo. É meio complexo essa história, né? Enfim, é uma situação que é complicada. Quando eu sou condutor, no pé diabético, por exemplo, que eu estava falando, a grande questão, às vezes, quando você tem uma infecção óssea de foco aberto, que você não pode fechar, por exemplo, metatarso exposto, né? Eu acho que a grande questão do que você falou aqui, que você falou em dois protocolos, que é isso que eu queria discutir, né? Você falou no teu protocolo, que é fazer 4 a 6 semanas de sessão junto com antibiótico terapia, né? Isso. E você falou num estudo que propõe um mínimo de 60 sessões, isso, que é o protocolo que a gente segue aqui, no mínimo de 60 sessões. Isso. O problema aí que eu acho nesses 2 protocolos, que eu acho sempre, de qualquer patologia, né? É quando você ainda não tem evidências clínicas palpáveis, como você falou, qual é a evidência, no foco fechado, por exemplo, de que aquela infecção está sob controle? Né? Já que o PCR, VHS, os exames laboratoriais, os exames de imagem não são tão fidedignos a ponto de você dizer aqui acabou. Aí você pega a ressonância e diz assim, imagem de inflamação / infecção. Aí você pergunta assim, sim, isso é imagem de recuperação da lesão ou é uma imagem ainda que me diz que aqui ainda tem foco de infecção? Entendeu? Você está sempre com essa dúvida, né? Quando parar? Eu paro, não paro? Eu paro antibiótico, não paro antibiótico? Eu paro hiperbárica, não paro hiperbárica? Né? Se PCR
VHS baixou, mas a imagem está me dizendo que tem imagem que sugere inflamação barra, aquela droga daquela barra, infecção. E aí? Então, eu vou te falar uma coisa, Vânia. A gente dentro da pirâmide de Oxford e, né, se a gente for olhar a pirâmide de Hines também em relação à busca de evidência científica, a gente acaba tendo assim estudos de mecanismo, né, que é o que dá plausibilidade se aquilo funciona ou não. Aí a gente vai andando por experimentais, casos, série de casos e outros observacionais. Então, até nesse nível, a gente só tem hipóteses. E para a osteomielite, é praticamente isso que a gente tem, tanto para diagnóstico, quanto para terapêutica, quanto para a própria definição da osteomielite. Então, é muito complexo e isso que você está de dúvida é a dúvida que as pessoas que mexem com infecção osteoarticular no mundo têm. Quando parar, quando não parar, não tem a resposta. E aí, dentro da medicina baseada em evidência, a gente acaba tendo que usar a nossa experiência para poder ver. Então, eu vou te falar uma coisa baseada na minha experiência que eu considero como uma medicina baseada em evidência, porque eu tenho alguma experiência com isso. E tenho vários pacientes tratados assim, apesar de pode ter várias coisas que interferem para eles terem evoluído bem, inclusive a minha cirurgia. Às vezes eu sou um cirurgião que sou mais atento à ressecção de sequestros do que outros, e isso pode interferir sim no meu tratamento, e às vezes isso ser a causa da boa solução e não a hiperbárica, tá? Mas o que eu faço? O que eu tenho observado na minha prática clínica, e eu espero daqui a um tempo poder publicar um observacional que eu estou fazendo aí, acompanhando em relação ao uso de biovidro, hiperbárica e esse desbridamento, né? Praticamente todas as cirurgias feitas por mim, então por isso que vai demorar um pouquinho. O que eu posso te dizer em relação a isso? Eu, quando entrei na hiperbárica, lá atrás, eu vi que existia um protocolo que foi arbitrado de 90 sessões. E aí eu comecei a fazer raciocínio clínico, estudar sobre mecanismos, etc. Eu comecei a ver que na literatura, aí isso eu ajudei no consenso brasileiro a escrever sobre essa parte de infecção osteoarticular. A literatura não existe nenhum trabalho que fala nem de 60 sessões. Inclusive o consenso europeu arbitrou as 60 sessões, porque o que tem na literatura é em torno de 40. Então, o que acontece? Eu passei a usar na minha rotina, e foi o que a gente escreveu no consenso brasileiro, uso de 40, exatamente por causa da plausibilidade e acompanhamento como uma terapia adjuvante junto com antimicrobiano. O antimicrobiano já percorreu, já ter que usar antimicrobiano 2 anos, 1 ano, 6 meses e etc. e tal. Quem é ortopedista sabe que passou por isso. E hoje a gente está discutindo usar 6 semanas, igual a hiperbárica, 40, 45 dias, e a gente já está discutindo se não adianta nada dar venoso, entendeu? Que às vezes é melhor dar via oral. Então, a gente infelizmente não tem a resposta. E eu acho que a coisa de mais bom senso que você tem é usar essa experiência que a gente tem, ou de colegas que mexem com isso, e começar talvez a observar e ajudar até a participar de algum estudo que dê uma resposta definitiva, né? Apesar de realmente se publicar um ensaio clínico randomizado, seja que seja monocego, já vai ser a melhor evidência do mundo em relação ao tratamento de osteomielite, entendeu? Mas realmente a gente não tem resposta, e aí a gente tem que ficar olhando isso. Agora, um conselho que eu te dou é, no pé diabético, como às vezes não tem material de síntese, a ressonância ela tem uma boa acurácia para diagnóstico, né? Mas para acompanhamento, a ressonância é sempre péssima. Não acompanhe com ressonância, acompanhe com um exame radiográfico mesmo, ou tomografia ou raio-x. O raio-x é melhor para acompanhar, às vezes, do que a ressonância, tá? Então, essa é uma coisa que eu tenho. E sempre que você vier sequestro ou que você tiver uma imagem definidora de sequestro, possa saber que o desbridamento foi insuficiente e realmente é uma das maiores causas de insucesso no tratamento da osteomielite. Ok? Não sei se ajudei ou se atrapalhei. Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a reunião, tá? Até pela onda da hora. Queria agradecer mais uma vez ao Mota pela excelente aula, pela contribuição, pela parceria. Eu que agradeço, cara, o convite. Pode contar com a gente também, porque precisar. Foi muito gratificante mesmo.
Para todos que participaram, obrigado pela atenção até agora e uma boa noite. E fiquem ligados nos próximos eventos aqui da OxyLife. Só temas bons, só palestrantes de primeira categoria e qualidade, viu? Abraço, Marco. Obrigado. Tchau, boa noite, pessoal.